Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar algo que tem nos afligido, a nossa saúde mental na pandemia. Tem gente perdendo sono, tem gente ficando mais nervoso, as crianças estão começando a ter alguns problemas pelo fato de terem o tempo todo em casa. E para avaliar implicações na saúde mental, está tendo esse nosso confinamento desde março passado, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar agora. Vou apresentar para vocês a Aida Cardinale. A Aida Cardinale é psicóloga, é doutora em psicologia clínica pela PUC, professora do curso de graduação e pós-graduação da psicologia da PUC. Atualmente é diretora da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic, núcleo extensionista da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, Psicologia, PUC. E é membro efetivo da Associação Brasileira de Dasein Análise e da International Federation of Dasein Analysis de Zurique. Muito obrigado, Ida, por estar com a gente aqui nesse momento. Quero apresentar para vocês também o Ronaldo Laranjeira. O Ronaldo é psiquiatra, é PhD em psiquiatria pela Universidade de Londres, é professor titular e orientador do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, coordena vários cursos de pós-graduação lato sensu, em dependência química, cursos de especialização presenciais e virtuais, e é coordenador da UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. É diretor-presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Muito obrigado também, Ronaldo, de estar aqui com a gente. Para dar início a essa conversa, né, nós precisamos tentar entender um pouco, vamos dizer assim, as mudanças que estão ocorrendo nesse período em função da pandemia. E a Ida coordena uma clínica psicológica que atende pessoas, não é? Então, Ida, eu acho que seria um bom começo se você nos contasse o que você percebe de mudanças entre o período anterior à pandemia e agora, que nós já temos mais de um ano, de confinamento, não é? Você percebe alguma mudança na psicologia, na sanidade mental? O que você vê? Bom, boa tarde. Inicialmente agradeço o convite de estar aqui participando junto com Laranjeiras desse debate, ou melhor, esse bate-papo, né, sobre a saúde mental na pandemia. E como você mesmo colocou, né, no momento eu coordeno a clínica psicológica do curso de psicologia da PUC, e é uma clínica que tem muita procura, né, da população carente na cidade de São Paulo e arredores, né? E acho que eu poderia dizer 3 momentos assim a respeito dessa época da pandemia, né? Num primeiro momento, a gente começou a aparecer pessoas com muita crise de ansiedade, medo de ficar infectada, principalmente esse tipo de coisa, assim, muito assustada com o que ia acontecer no futuro, né? Com o decorrer do ano, ou conforme a pandemia melhorou ano passado, acho que um pouco dessas questões se acalmaram um pouco e ficou muito mais o impacto propriamente do isolamento, para quem fez isolamento, né? E então, o isolamento, conviver 24 horas com o filho, com a mulher dentro de casa, começou a aparecer uma coisa na clínica que nos chamou muita atenção, muitos conflitos familiares, alguns professores comentando, gente, esses pais não conheciam os filhos, agora na pandemia, que passa 24 horas, que eles estão descobrindo quem são os filhos, né? E muito desgaste, né, de ficar isolado, e medo do que ia acontecer, que ia ser no futuro. E com o passar do tempo, e acho que agora, de uma forma mais intensa, acho que começa a aparecer mais a queixa relacionada ao luto, né?
muito a procura por atendimento na clínica de pessoas que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filho, né? Então, problemáticas vinculadas a um luto mais complicado, né? Porque a situação de perda sempre é uma situação triste, mas algumas situações pode se transformar o luto numa situação de um luto complicado, né? A gente tem um serviço na clínica, especialmente coordenado pela professora Maria Helena Franco, que trabalha especialmente com a questão do luto, né? Mas ela, vamos dizer, quase não está dando conta, que nesse momento, se você me perguntar, a maior parte das queixas que estão aparecendo é questão de luto ou intensificação de problemáticas já existentes. Depressão, ansiedade, não ficou ainda muito claro o que as pesquisas dizem do transtorno de estresse pós-traumático, que vai ser uma decorrência, né, da situação de muita luta, de muita perda, de muito impacto. Esse dado eu não tenho ainda, né, na clínica a respeito desse aumento, mas depressão, ansiedade, problemas relativos a luto, muito claramente, né? Então, e uma questão social também, né? Que a população é uma população mais de baixa renda, né? Que é um tratamento gratuito, então a questão de desemprego, fome, né? Sabe, com as questões sociais muito preocupantes, que a gente tem que estar chamando o serviço social para ajudar a lidar com essas questões também, né? Que é dessa incerteza do que vai ser o amanhã, né? Bem resumido, é isso. Não, é um ótimo começo, né? Vamos ouvir o Ronaldo também. Ronaldo, você tem uma percepção de mudanças nesse período? Eu, por exemplo, aqui em casa, isolado, não vejo mais meus amigos, não abraço ninguém. Quer dizer, como é que é? Olha, eu gostaria de chamar a atenção assim, de pelo menos 2, 3 pesquisas assim que vale a pena a gente para responder e ampliar, né, o foco da sua pesquisa. O Reino Unido, né, um grupo de pesquisadores, começou logo em março do ano passado, bem no comecinho da pandemia, eles começaram a seguir 2.200 e poucos habitantes da Inglaterra, para ver o que aconteceria com ele ao longo dos meses, né? O resumo dessa pesquisa foi até publicado no jornal em inglês, que é concorrente do Le Monde, por isso que eu não vou nem mencionar o nome do jornal, mas enfim. Mas a pesquisa ela mostrou, né, ao longo do último ano, né, que as pessoas que tinham alguns sintomas de depressão, de ansiedade, antes da pandemia, essas pioraram, né? Os sintomas se intensificaram com a pandemia. Você tem um outro terço das pessoas que melhoraram na pandemia. O argumento dos pesquisadores é que essas pessoas eram pessoas que ficam em casa, que tinham salários preservados e conseguiam manter o nível de qualidade de vida, mesmo em condições muito desfavoráveis, como é o isolamento social. E teria um terço de pessoas que oscilavam e que não ficava muito claro qual que teria sido o desenvolvimento dessas pessoas, né, naquele momento aí, ao longo até março desse ano. E o próprio argumento da construção desses pesquisadores aí, eles falavam que fazia uma distinção que uma coisa é o estresse individual, né, quando você tem uma violência, por exemplo, você sofre uma violência, sofre um roubo, um assalto, uma violência urbana, que você reage, obviamente, com esse estresse pós-traumático de ter sido submetido a uma violência. E que, nas condições onde a população toda sofre a violência, que o impacto psicológico é menor. Esse dado que é interessante se correlaciona com uma outra pesquisa que foi publicada na semana passada na revista The Economist, né, que tem lá uma coluna em que eles mostraram que em vários países houve uma diminuição do número de suicídios, contraintuitivamente, né, para o meu modo de ver, né, quando eu vi aquilo, putz,
mas consistentemente os gráficos de suicídio de vários países, mais de 10 países, eu não lembro exatamente, mas está lá na semana passada ou na anterior da The Economist, mostrando que... E a explicação também tem a ver com isso, que, eventualmente, em situações globais de sofrimento, né, um tsunami vai impactar todo mundo, mas a resposta psicológica é diferente, né? Eu acho que é interessante a gente refletir, né? Lógico que a gente vê, né, fundamentalmente no dia a dia, né, as pessoas sofrendo, né? Eu mesmo faço parte da SPDM, nós temos um dos maiores ambulatórios de psiquiatria, com 25 psiquiatras, 20 psicólogos ali na Vila Maria, né? E a gente fez um gráfico dos últimos 2 anos, um ano antes da pandemia e um ano pós-pandemia, né? E a gente viu que isso, umas 3, 4 mil pessoas em cada ano, né? E o que a gente viu que aumentou os casos de ansiedade no ambulatório de psiquiatria, que é 20% a 25% mais de quadro de ansiedade. Então, o impacto desses profissionais que estão na linha de frente é que nem na guerra, né? Quem está na guerra lá na linha de frente tem um nível de sofrimento enorme, né? Mas eu acho que fico por aqui, desculpa de ter me alongado aí. E para vários caminhos aí Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei escutando Laranjeira, que só por curiosidade, eu não vou saber referir exatamente o artigo, mas quando, no final do ano passado, eu fui ler um artigo científico que fazia uma revisão sobre o impacto do isolamento. E a coisa que mais me espantou nessa revisão é que eles discutiam assim, qual é o efeito do isolamento de 3 dias, de uma semana, de 15 dias. Imagina só agora, gente, mais de um ano presos dentro de casa, com crianças presas de casa, e que impacto teremos no futuro? Sim, sim. Então, pois não. Você quer falar ou não? Não. Eu quero fazer uma pergunta. Agrega a complexidade, que realmente ninguém sabe. Assim como mesmo do vírus, do Covid, né? Tanto debate que se tem aí no último ano, nós estamos saturados de Covid. Eu, pelo menos, não consigo nem... Né? Mas a gente todo mundo virou especialista de Covid. Né? Mas aí você vê quanto ainda falta conhecer, né? E nesse impacto, né, que a doutora Aida fala, a gente não sabe. Né? Não sabe. A gente está vivendo, não tenho dúvida, que nem se está na guerra, né? E você vê que a guerra, por um lado, tem até solidariedade das pessoas que estão no lado da guerra, mas tem um sofrimento, e ninguém sai da guerra ileso, né? E eu acho que ninguém vai sair ileso, né? Mesmo que tenha coisas boas também. Né? A própria reunião nossa aqui é um desenvolvimento da pandemia, né? Então vai ter coisas boas, né? Já está tendo coisas, mas o nível de sofrimento e obviamente com 400 mil mortes no Brasil, para nós a saúde, quer dizer, em um ano, se algum ano atrás alguém falasse que iria morrer 400 mil brasileiros ou 500 mil brasileiros, né? Sistema que vai morrer mais do que isso, infelizmente, né? É um nível de impacto, né? Que a gente vê, né? Eu tenho amigos, tenho familiares mortos numa situação. Eu não morri por puro acaso, né? Então eu tenho essa experiência de respeito, de humildade, né? De que não é uma gripezinha, né? Isso a gente sabe, né? Das poucas coisas que a gente sabe é que não é gripezinha. Não é uma gripezinha que mata 500 mil, né? Devasta 500 mil famílias. É muita. A gente às vezes fica banalizando, né, os números, né? Para 500 mil é uma cidade, né? É como se uma cidade do tamanho, sei lá, de Sorocaba, aqui em São Paulo, fosse devastada em um ano. É um absurdo, né? Assim, realmente a gente tem que... Eu vou fazer uma pergunta para a Ida, mas depois eu vou voltar para você, porque você levantou uma questão muito interessante. Primeiro, eu acho que a gente precisaria buscar entender o que é o sofrimento. E depois, a ideia de você comparar, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo agora, com as situações em que povos que viveram guerras, de fato, né? Quer dizer,
não a guerra contra o vírus, as guerras mesmo, né? Viveram como pós-traumático de guerra, se isso tem alguma comparação, né? Mas chegando agora ao momento, eu li um artigo, estava me preparando um pouco para essa conversa, né? Quer dizer, sobre uma definição dessa condição de hoje como sendo um definhamento, né? Sim. É o americano, Envolve né, que fala disso. dificuldade de concentração, desânimo, falta de sono, falta de alegria, falta de objetivo, um certo vazio. Você podia comentar isso? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de definhamento? Olha, eu vou falar a partir da minha experiência, que é, de um lado, dos meus pacientes do consultório, pacientes que eu supervisiono, né, do atendimento de outros psicólogos, e os pacientes da clínica, que, de algum modo, apesar de eu estar na direção, eu acabo acompanhando muitas triagens, as demandas, as solicitações, né? O que eu vejo, na maior parte dos casos, não é o definhamento, falando em termos de Brasil. Né? Vamos falar em termos de São Paulo, vou diminuir um pouco, né, o escopo, que é onde eu estou. Né? O que eu vejo mais é medo, angústia, ansiedade, depressão, medo do que vai acontecer amanhã, as dificuldades cotidianas, porque agora já acostumamos, mas teve uma ruptura no primeiro momento para quem... Vamos lembrar do comecinho, né, março, né? Uma ruptura da rotina cotidiana, de repente você não sai mais, você fica em casa. Isso dá uma transformação. Acho que quando você pergunta o que é sofrimento, a gente pode começar por aí, né? Quando você tem uma situação onde rompe o teu cotidiano, né? Onde você não tem mais as referências que você está familiarizado, que você não tem garantia de vai ter emprego. Estou falando em termos né, eu me considero uma parte muito privilegiada da população, que o trabalho só aumentou na pandemia, não diminuiu. Mas não é a realidade da maior parte da população. Então, que não tem garantia do trabalho, das crianças não tem garantido. Isso faz uma ruptura no sentido da sua vida cotidiana, que vai trazendo muita angústia, muita ansiedade. Então, eu estou falando de uma forma bem simples, eu não sei para que exatamente, pensando em termos, né, de público, né, que isso vai dando início a um sofrimento que ainda não é no plano patológico, psiquiátrico, mas o sofrimento que todos nós vemos passando, né? Que é essa mudança, não poder encontrar os amigos. Eu, por exemplo, sofri muito o primeiro semestre do ano passado de não poder ver meu neto, porque minha filha, como tinha essa ideia que criança podia transmitir mais, então, no máximo eu via lá embaixo no playground e ele segurando assim na minha roupa, corre o vovó, eu tinha vontade de morrer. Estou dando um exemplo pessoal, mas que eu tenho muitos amigos, avós, que sofreram muito com o fato de não poderem conviver com os filhos, com os netos. Outro amigo meu ficava na porta vendo os netos lá em cima, no terraço. Então, eu estou pegando primeiro esse sofrimento, sem ser numa perspectiva patológica, né, que o próprio Nallanger lembrou, né? Mas então eu tenho visto muito mais esse tipo de coisa do que essa colocação do definhamento. Eu esqueci o nome, é um jornalista americano, né, que usou essa definição, eu não me lembro do nome, que é uma experiência que ele fala que é um pouco próxima do que a gente podia chamar de um tédio, né? Que assim, essa é uma falta de sentido, nada tem graça, ou de uma distimia, uma depressão leve crônica, vamos chamar assim, né? Quando ele descreve. Não é o que eu tenho visto mais habitualmente, em termos bem. Eu estou trazendo para você, principalmente, essa experiência prática, pelo fato de ter um volume grande de pacientes na clínica. A gente teve, em 2020, 10.200 atendimentos, 800 pacientes, né? Então, é um número significativo, né? Do que... Claro que tem criança, como isso afeta a criança, como afeta o adolescente, o adulto, a terceira idade, é de forma diferente, mas então pouco eu vi, sabe, essa sensação
de definhamento conforme houve essa definição. Aliás, não é jornalista, né? Eu acho que é um psicólogo que trabalha com RI, né? Com Já eu busco o nome dele para a gente lembrar. psicologia do trabalho, se eu não me Isso. engano. Eu estou aqui também dando o Deixa eu Google, acho voltar que para o acha Ronaldo, então. é a minha memória, né? Não, a ideia de definição de sofrimento e ainda uma pergunta: é possível você ter uma cultura doente, uma sociedade doente? Porque é um dilema coletivo, né? Nós não estamos falando só dos indivíduos, nós estamos falando de interações também, né? Você está falando para mim ou para o Laranjeiras? Você Eu está entendo que dirigindo sim. Eu entendo que sim. sim. No meu modo de ver, assim, é sofrimento de quem, em primeiro lugar? Eu não consigo fazer, né, talvez por ser psiquiatra, uma visão da sociedade tão completa, né? Você, Silvio, que tem da parte de sociologia política, talvez consigam fazer essas análises que eu não consigo. Eu acho assim que a gente está acostumado com a visão de classe média nossa, né? Quando fala de isolamento social, a gente fica no quarto isolado, a gente cada um filho fica num canto, né? Você fica no playground. Mas para a maioria da população, o isolamento é ficar numa mesma casa 7, 8 pessoas. Né? Então, o sofrimento, né, de uma parte privilegiada como nós, ele é bem diferente da maioria da população brasileira, por exemplo. Então, é um sofrimento diferente. Por isso que é difícil de ter uma visão total aí, porque a pandemia, o isolamento, ele impacta pessoas diferentes, de uma forma diferente, porque como a doutora Ida falou, assim, a gente que tem emprego, tem o que comer, tem o que, né, a gente sofre, lógico que como não vê o neto ou vê pessoas queridas, é um sofrimento, lógico que é sofrimento, né? Né? Não poder fazer uma refeição com os amigos, para mim é sofrimento, né? Sim. Mas a maioria da população, a incerteza, os 15 milhões de desempregados no Brasil, né? 15 milhões de famílias, né? que estão, né? Para cada desempregado tem 3, 4 pessoas, né? Ou que vivendo dos benefícios sociais, né? Das bolsas sociais. É um nível de incerteza, né? Que causa um sofrimento, né? Que é diferente da nós da classe média aqui, né? Porque desde da classe média, né? Você tem eu acho que tem até os ganhadores, né? Por isso que o estudo em inglês mostra isso, porque tem pessoas que, por exemplo, estão vendo novos negócios. Eu acho que tem muitos aqui da cidade de São Paulo que teve negócio que faliu, os pequenos negócios foram dizimados, né? Caiu o índice, Laranjeira. Teve um grupo de pessoas que enriqueceu mais. O topo dos mais ricos do mundo teve um aumento. Teve os dois lados. Isso está pensando em novos comércios e estão conseguindo mapear o novo desenvolvimento, estão abrindo novas empresas, novos negócios. O parâmetro é nas pandemias ou nas guerras anteriores, sempre depois de guerras e pandemias, depois houve um crescimento econômico, sempre. Desde a Primeira Guerra Mundial, você pode ver a Primeira Guerra Mundial, da gripe espanhola, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vários desses grandes eventos porque o comércio, o mercado vai mudar completamente. Então, vai ter ganhadores, não só os hiper ricos, esses aí sempre vão estar entre nós, né? No sentido que os ricos vão continuar entre nós, mas as pessoas que estão vendo esses gaps no mercado e vão construir, né? Por exemplo, o pessoal de logística, né? Na área de logística, os caras são milionários, né? Ficaram. Quem estava no setor de logística um ano e tanto eu vou voltar para a nossa conversa na psicologia. Então, deixa eu fazer um comentário. Opa. Eu acho assim, tem ganhador, tem muitos perdedores, obviamente, né? Mas vai ter. Então, por isso que é difícil fazer, vai ter os ganhadores, né? Que vão sair da pandemia com mais perspectivas e com novas oportunidades. Aquela coisa, né?
quando a pessoa está chorando, você vai vender lenço, né? Dessa filosofia das pessoas que estão na linha comercial, na linha de negócio, essas pessoas também existem. Então, por isso que o sofrimento, né, também tem a oportunidade das pessoas no pós-guerra. Vivendo pós-guerra, vou insistir nisso, eu também acho que é pós-guerra. E nós temos as vítimas na guerra que já estamos contando e não estou querendo diminuir isso, pelo contrário. Isso me impressiona e me preocupa muito, mas a gente tem que colocar em perspectiva esse sofrimento aí que a gente está conversando. Né? Ótimo. Então, Ida, você queria fazer um comentário, né? Quando você perguntou se tem sociedade doente, né? Isso. Era em relação a isso que eu estava querendo comentar, né? Então, acho que, primeira coisa, acho que é importante pensar mesmo, quer dizer, a gente não tem, as pessoas têm estratos, têm condições diferentes de vida, né, dentro de um mesmo país, no Brasil, que é um país super desigual, assim como o Brasil em relação a outros países, onde tem países muito mais ricos e países muito mais pobres. Agora, o que eu acho que é importante é que, assim, eu acho que tem condições favoráveis às pessoas serem mais saudáveis ou condições menos favoráveis. Né? Então, eu tento, nessa inter-relação, vamos dizer, homem e ambiente, eu tento pensar mais nesse sentido. Então, se a gente pensar no Brasil, a gente tem uma boa parcela da população que tem condições pouco favoráveis de ter uma boa vida e ter saúde mental, né? Então, agora, né, se você pensar na pandemia, a pandemia é um agravante, né? É uma condição que se coloca na vida de todos nós em relação à incerteza se eu vou ficar vivo, se meus parentes vão ficar vivos, se eu vou ter trabalho, se eu vou ser infectado, se a minha avó vai ser infectada, e, enfim, quando isso vai acabar. Né? Então, esse nível de incerteza traz sofrimento. Né? Eu gostaria só de reforçar o que você está falando, assim, porque eu tenho uma equipe que, por exemplo, atende pessoas lá na Cracolândia, né, que acho que é o pior lugar, talvez um dos piores lugares do mundo, né? E a gente tem até pesquisas lá. Mas, independente da pesquisa, né, a minha percepção, eu nunca vi tanta pobreza explícita, né, na cidade de São Paulo. Né? Eu sou morador, nascido e criado na periferia daqui da cidade de São Paulo, então eu não sou novo, né, na observação da pobreza. Né? Mas eu não tenho dúvida que a minha percepção subjetiva é que houve um aumento das pessoas destituídas como nunca na cidade de São Paulo. Eu acho que eu não tinha essa percepção, né? Apesar que vivendo no Brasil, a gente não pode falar que a gente não conhece pobreza. Né? Pelo contrário, somos especialistas em conviver, né, com o mundo da pobreza. Mas esse mundo, com certeza, está pior. Né? Isso vai ser também uma forma da gente ter que lidar. Né? Tem a ver também com transtornos mentais. As pessoas estão em sofrimento, estão com transtornos mentais. Com certeza, as primeiras coisas que acontecem a pessoa que tem um transtorno mental e que não tem cuidados, ela vai para a rua. Né? Vai para a rua. Feito várias pesquisas que mostram a população de rua. Né? No Brasil, nos Estados Unidos, em todo o país isso acontece. 40.000 pessoas na rua de São Paulo, eu não tenho condições de avaliar isso, mas eu acredito nisso. Né? Porque só na Cracolândia, isso minha equipe, tem quase 3.000 pessoas na Cracolândia, né? Então, se a gente contar toda a cidade de São Paulo, deve ter mais de 30.000 pessoas num nível de destituição que realmente é muito preocupante, assim, né? Conviver ou viver com essa assimetria social, para mim, realmente, não, acho que a maioria das pessoas não é muito penoso. É muito penoso. Deixa eu entrar. Mas tem uma questão. Você dá dinheiro, você dá comida, você contribui para as instituições de caridade. O que a gente tem que fazer? Né? Esse dilema a gente vive eu vivo todo dia. Assim, né? Você vê como é que você fica tranquilo ver uma criança na rua pedindo esmola ou sendo
né? É um dilema ético, né? Ronaldo, deixa eu entrar, Estou porque saindo da questão principal, mas essas pessoas estão em nível de sofrimento, né? É muito maior que o nosso, né? Quer dizer, acho que então, porque tem uma parte da nossa conversa que está sugerindo que se as condições de vida gerais, a desigualdade, a exclusão melhorarem, melhora tudo, né? Agora, eu estou tentando tratar de uma maneira particular essa dimensão psicológica, Uhum. né? Nessa nossa conversa aqui. E eu queria partir para algum tipo de visão mais afirmativa, né? Tem o que fazer enquanto psiquiatra, enquanto psicólogo, para encarar essa situação de precariedade da nossa saúde mental nas suas múltiplas manifestações, como vocês apontaram? O que é que vocês encaram que se pode fazer? Olha, eu acho que tem diversos planos, assim. Então, eu vou pegar alguns exemplos simples, né? Por exemplo, o ano passado, em relação à população, vamos chamar a comunidade PUC, alunos, funcionários, professores, a gente detectou que tinha muitos alunos em sofrimento, né? Claro que o aluno da PUC é uma classe privilegiada, né? Se a gente vai saindo dessa, mesmo assim, ele estava em sofrimento ao fato de estar dentro de casa, estudando online. Então, por exemplo, nós montamos determinados trabalhos em sala de aula, onde a gente abria um espaço de conversa para que o aluno pudesse falar, que pudesse junto encontrar, vamos dizer, um certo entendimento do que estava acontecendo, e os casos que a gente identificava que... Isso foi uma equipe, eu diretamente não fiz esse trabalho, mas que identificava que estava passando por uma situação mais complicada, era encaminhado para um atendimento daí em grupo ou individual, por exemplo. Foi feito também um trabalho de atendimento daí já em grupo. Estou falando de trabalhos que a gente não teria condições de dar atendimento individual, análise para todo mundo nesse momento, né? Então, acho que vai um pouco nessa direção de, por exemplo, fazer grupos terapêuticos, então, por exemplo, foi oferecido. Isso em relação à comunidade PUC. Em relação à população geral, o ano passado a gente fez uma opção, né? A gente fez uma opção, a gente, dentro da clínica, a gente tem uma equipe de triagem e a gente propôs. Os alunos de quarto e quinto ano da psicologia, eles fazem atendimentos, né, na clínica. Boa parte faz atendimento psicoterápico durante todo o ano. Então, a gente propôs que uma parte do estágio fosse o que a gente chamou de um trabalho de acolhimento, quer dizer, receber aquela pessoa que estava ligando lá, aflita, desesperada, muitos jovens se cortando, com ideias suicidas, esse tipo de coisa, enfim, ou com crise de pânico, crise de ansiedade, o aflito sofrendo porque perdeu o filho, perdeu o marido, né? Então, a gente fazia um trabalho de acolhimento, um número X de sessões, 5, 6, né, para dar um primeiro suporte e depois encaminhar, né? Paralelamente, eu estou te contando algumas experiências que a gente organizou na clínica, mas no WhatsApp foi muitas propostas dos psicólogos de fazer atendimento gratuito para populações específicas. Então, atendia pessoas de idade, no momento da pandemia, criança, profissional da saúde, que está na linha de frente. Então, foi assim, um número bem grande de ofertas de atendimentos gratuitos para a população, no sentido de estar identificando esse sofrimento e poder dar uma primeira acolhida e ajudar essa pessoa a se organizar dentro desse primeiro momento. Então, por exemplo, trabalhos nessa direção são possíveis e estão acontecendo desde o ano passado. Né? Assim mesmo, a gente não dá conta de tudo, né? A procura é muito grande, mas a gente fez uma mudança de foco de trabalho, né? No sentido de poder acolher, pelo menos em parte, essa população que estava muito aflita, muito ansiosa, muito angustiada para ter esse primeiro aporte. Então, algumas coisas assim nesse sentido, acho que é possível pensar nas diferentes instituições. Eu estou falando
clínica psicológica da PUC como exemplo, né? Beleza. Ronaldo, eu queria que você também comentasse isso. E com esse seu conhecimento do trabalho da Cracolândia, né, evidentemente não é o caso de pensar que eles vão deixar o seu vício, não é isso. Né? Então, o que é que vocês estão conquistando lá e como você vê a possibilidade, no plano da psicologia, né, de fazer uma intervenção nesse cenário mais amplo, né? Eu gostaria talvez chamar a atenção assim e reforçar aquele artigo que eu mencionei no começo, né, da Inglaterra, né, dos colegas que analisaram aí a pandemia. O argumento deles, que obviamente que você não vai diminuir o sofrimento, né, com psicólogos ou muito menos com psiquiatras, né? O que se defende é que deveriam se estimular ações de solidariedade e de colaboração no nível das vizinhanças, né? Por exemplo, ele se propunha, a semelhança da doutora Ida, por exemplo, usar o WhatsApp para que os vizinhos, né, em células, em ilhas, né, comunitárias, pudessem saber se está precisando de alguma coisa, se pode ajudar, se pode levar alguma comida, pode levar um chá, né, no melhor estilo inglês. Esse sentimento de pertencimento de uma comunidade, né, essas são ações que o custo é bem menor do que a individualização do tratamento. Né? Nós, psiquiatras e psicólogos, nós temos a tendência de ver os indivíduos. Eu vivo disso, né? Vivo de tratamento individualizado, assim como a doutora Ida. Né? Mas vendo a pandemia como um todo, isso não cabe, né? Não tem sentido, porque é a população como um todo. Essa resposta desses colegas ingleses me pareceu mais interessante, de poder também usar a tecnologia, né, que seja os grupos, e hoje em dia a tecnologia você pode fazer isso, né? Você fala, nessa região aqui, na minha vizinhança aqui em São Paulo, fazem isso para discutir a segurança do bairro, né? Isso é mais fácil de entender, mas poderia discutir também a segurança psicológica, segurança social, né? Eu acho que a gente tem que estimular a colaboração muito mais. O que é quase bizarro falar isso no Brasil, né, com toda a pandemia que está falando, o que menos ocorreu né, no nosso Brasil, em termos dos atores políticos, né, foi o espírito de colaboração. Né? É uma pena, eu acho que o meu diagnóstico aqui no Brasil faltou o espírito de colaboração e ficamos ainda nesse braço de ferro, que é um negócio bizarro frente a todos afetados, 100% da população em relação a isso. Então, eu acreditaria que a gente pudesse ter feito isso, o próprio, não só o Ministério da Saúde, as soluções federais, eu acho que nós não vamos sair, mas as cidades poderiam ter feito isso, os bairros podem fazer isso. Sabe aonde teve esse tipo de trabalho? Nas favelas. Nas favelas que tinham boa organização, eles fizeram isso. Né? Então, aonde isso foi implantado, e não foi pelo governo, não, foi pela própria comunidade, você vê Brasilândia, na região ali do Morumbi, diversas favelas fizeram organização, teve algumas que até alugaram lugares para pôr o pessoal com Covid, porque eles moram 10 numa casa de um cômodo e de 2 cômodos, né? Quem estava precisando de comida e as pessoas passavam na casa. Então, acho que eles têm muito para ensinar para a gente. Né? Essas comunidades que fizeram esse tipo de trabalho, né? E com certeza não leram o artigo em inglês que foi publicado. Né? É a experiência deles que mostrou isso. Né? Então, olha, nós estamos recolhendo agora de vocês uma ideia de que, para enfrentar a crise na nossa saúde mental, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de ser reconhecido e valorizado, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa de colaboração, não é? Então, para mim, olha, de fato, eu também vejo, como a Ida apontou, quer dizer, a própria sobrevivência dos mais pobres depende de tudo isso, senão eles não teriam conseguido
sobreviver mesmo sem a pandemia, porque nós estamos em carências, nós estamos em fome, nós estamos em várias coisas que requerem esses mutirões, requerem esse trabalho conjunto, a solidariedade e tal, né? Será que nós estamos falando que a crise mental, a crise de saúde mental, está pegando mais a classe média do que a classe mais pobre, ou pega todo mundo? Eu veria assim, sim, a classe média, né, ela é mais visível, aparentemente, porque nós temos a tendência de expor mais o sofrimento e termos um componente de verbalização maior do que a pessoa que está lá na favela, então aparente como se não existisse esse sofrimento. Mas eu acho assim que eu tenderia a falar que as classes ou o apoio social implica em sofrimentos diferentes, né? E eu, de jeito nenhum, acho que a classe média é o que mais sofreu, de jeito nenhum. Eu fico imaginando as crianças sem escola, sem alimentação das escolas, né? Ficando nas lajes, caindo das lajes das favelas, né? E os pais com incerteza de ganho básico. Isso, o nível de sofrimento é infinitamente maior do que eu posso ver nos meus filhos, nos meus sobrinhos, na minha família, que sofrem, né? Estão sofrendo, né? E a gente, lógico que quer proteger a saúde mental, né? Mas a saúde mental, ela tem um efeito, sofre o efeito das condições sociais. Não estou falando nada de novo, né? Mas a gente tem que saber que isso é uma constante em vários aspectos da saúde mental. A saúde mental lógico que tem transtornos mentais graves, né, que aparecem independente até das classes sociais, mas o que vai também impactar, essa pessoa tem acesso à rede de tratamento. Aí também é uma chaga em cima de outra chaga, né? A doença mental com a desassistência psicológica e psiquiátrica que a gente vive. Então, tem essa complexidade, mas eu não teria dúvida que a falta de apoio, lógico que essas comunidades, essas favelas que têm aí líderes comunitários que tiveram essa percepção, lógico que é um privilégio nessas pessoas, tem muito que ensinar para a gente, eu concordo com a Ida também. Né? Mas aonde não, nem toda a favela, nem toda a comunidade é organizada, e nas periferias das grandes cidades no Brasil, eu acho que tem pouca organização, né? E a gente deveria pensar de formas de como as pessoas, estimular essas pessoas a se organizarem mais. Né? Ô, Silvio, quando você fez essa pergunta, eu de repente vi, sim, paciente de classe alta que eu tenho no consultório, paciente de classe média e paciente de classe bem baixa, né? Eu me lembrei de um caso de cada segmento. E em todos eles eu me lembrei do sofrimento dessas pessoas, né? Então, eu não sei, o que me veio como resposta, né? Quando eu vi algumas pessoas mais simples que falavam lá atrás, falavam assim, eu não posso pegar a pandemia, porque se eu pegar a pandemia, eu tenho que ir no serviço público, e o serviço público está muito cheio, então, medo de morrer por falta de tratamento. Só que, recentemente, Sírio, Einstein, todos os hospitais particulares estavam também lotados, e daí eu vi gente de classe alta apavorada de pegar, porque sabia que corria o risco de não poder ser atendido, né? Então, eu estou querendo dizer assim, quer dizer, na verdade, eu acho que todos, eu não diria que o sofrimento é só da classe média, alta ou baixa, né? Eu acho que depende das condições de vida, das questões que aparecem, e tem um fator pessoal também, como a pessoa lida com as dificuldades, né? Agora, Tem mais para complementar, fragilidades algumas pessoas. Então, eu mas eu só. peguei, é que me veio esse exemplo, sabe, das duas pontas, né, O, sofrendo por questões eu parecidas e momentos diferentes. só Fala, queria, Renato. talvez. Não, eu só queria defender ou elogiar, né, o SUS no Brasil. Né? O Sim, SUS é a maior rede de proteção social que nós temos no Brasil, de longe. Né? Então, lógico que
o sistema está longe do imperfeito, né? Longe do perfeito, né? Mas no estado de São Paulo, que a gente tem mais, não houve o colapso do sistema, né? Houve tem uma acomodação que vai ser um case para a gente estudar, que o sistema se manteve. É diferente, por exemplo, sei lá, na Índia, nós estamos falando extremos, né? Na Índia, as pessoas estão queimando os corpos em casa, né? Aqui no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem mais leitos de UTI do que na França. Nós temos, no estado de São Paulo, temos 14 mil leitos de UTI, né, para Covid, quando na França tem menos de 10 mil. Né? Então, nós temos, houve um investimento, não sei se a gente vai conseguir manter esse investimento, né? Eu acho que o sistema vai poder colapsar em pouco tempo, porque não vai ter dinheiro para manter essa estrutura. Esse é um risco que a gente está correndo. Mas o sistema, principalmente na cidade de São Paulo, eu acho que houve uma resposta, né, um número de leitos que foram criados, né, de uma hora para outra, né? Então nós vamos ver um lado positivo também da pandemia, né? Porque é um sistema que respondeu, né? Imperfeitamente. Eu não estou querendo defender todas as ações, né? Mas se a gente pensar o que poderia ter acontecido, né? Nesse último ano, felizmente o sistema, acho que vale a pena a gente também saber super importante. O que de bom a gente está fazendo e, né, se for ver, eu às vezes eu tenho esses dados assim, mas não vou querer perturbar vocês com esses dados, mas a minha impressão é que ainda nós estamos não no lucro, mas assim tem um lado positivo, por mais inseguro, ninguém está seguro, como nem o cara do Einstein, o cara do CID está seguro completamente, que em alguns momentos os leitos são 95% de leitos ocupados, quer seja nos tops hospitais, os hospitais públicos. Então, você tem aí o sistema muito próximo do rompimento. Né? Então, se acontecer, infelizmente, porque nos últimos dias, a gente está vendo as pessoas negligenciarem totalmente as medidas de distanciamento, de proteção facial. Isso aconteceu nessas últimas semanas, 10 dias, né? O que a gente teme é que vá ter um novo pico aí nessas próximas 2, 3 semanas. Se isso acontecer, vai ser trágico, né? Muito embora o sistema ainda esteja funcionando, mas, só para terminar mesmo, mas os profissionais que estão nessa linha de frente estão esgotados, né? E está tendo um turnover de profissionais, que as pessoas já estão saindo, não estão esgotando, não estão aguentando mais. Então, tem esse desgaste, né? Não estou querendo fazer um futuro sombrio, mas esses fatores acho que a gente tem que colocar aí no debate aí, iluminado, como a gente está tentando fazer aqui. Né? Eu só queria destacar isso, que quando eu coloquei, a minha intenção não era no sentido de criticar o SUS, não. Eu acho que o SUS fez um belíssimo trabalho, concordo plenamente. Só queria destacar isso. De fato, eu acho que o ponto positivo é que deu visibilidade. Se tiver um fator positivo, a pandemia deu visibilidade da importância de se manter o SUS. Né? Então, invertendo. Deixa eu entrar, porque nós estamos chegando ao fim do programa. Isso passa rápido, o papo é bom, de repente, assim, já passou, né? Então, nós vamos ter 2 minutos para cada um, né? E eu queria tocar a questão que eu acho que muita gente está pensando. O que está acontecendo, por exemplo, com os nossos filhos, com os nossos netos, que estão isolados em casa, que estão cada vez mais presos no seu telefoninho celular, nos seus negócios de internet, mais de um ano sem encontrar os amiguinhos, nós estamos falando de quem está isolado, né? Quer dizer, sem ir para a escola, sem fazer esporte. O que vai acontecer com eles? Eu posso começar, né? Eu acho assim, é um sofrimento muito grande, né? Está tendo aí um rompimento do desenvolvimento emocional, né? As crianças, além porque a escola tem um elemento de socialização, né? Do desenvolvimento da criança, ela aprende mais como interagir socialmente na escola do que o componente acadêmico, né? Então, eu acho que essa mudança da vida emocional, social da escola para uma vida
de eletrônica, vai criar aí um gap, né, dentro do desenvolvimento das crianças, eu acho que é significativo, um sofrimento, e ninguém sabe qual vai ser o impacto disso, mas que impacto teremos, já está tendo impacto, né? Eu vejo isso por muitas crianças que eu consigo observar, quer seja da minha família, quer seja de amigos próximos, filhos de amigos, isso está tendo um impacto significativo, né? Os próprios jovens, não só as crianças, os jovens que não estão indo na faculdade. O melhor momento das nossas vidas foi a faculdade. Para mim, pelo menos, fiz amigos para o resto da minha vida. Né? A experiência social da faculdade, para mim, foi primorosa em termos de experiência. Isso, as crianças e os jovens não estão tendo. Né? Tenho 3 filhos em casa online. Isso, você vê que tem um custo emocional muito grande. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar atento, né, e tentar diminuir o máximo possível esse impacto que já está acontecendo. Né? Obrigado. Eu acho que entra nesse sentido, acho que vai bem na direção que o Laranjeira está acontecendo, que, sim, de fato, né, para a criança, para o jovem, a falta da convivência com amigos, com os colegas, é muito complicado em termos de desenvolvimento, né? Porque na relação com o igual, né, ele tem que se defender, ele tem que dar lugar para o outro. Então, acho que tem diversos aspectos da personalidade que vai se desenvolvendo nesse contato com o outro igual, vamos dizer assim, né? Que não é uma relação só com o adulto, quando ele está em casa, com o pai, com a mãe, com a avó. Né? Nesse sentido, é uma quebra, e eu acho que agora que começa a abrir as escolas, eu acho que vai ter que se pensar mesmo o trabalho, porque eu acho que, na verdade, a gente não sabe qual é o impacto, né? Porque eu acho que vai também variar um pouco de que fase de idade, né? Quanto que isso traz um gap mais profundo ou uma coisa mais fácil de recuperar. Agora, o que eu acho que é claro que as escolas e os pais vão ter que observar, né? Qual o impacto que isso dá e como cuidar no futuro, né? Eu estava pensando que eu tenho alunos da PUC, tanto no pós quanto na graduação, que entraram ano passado, que não foram na PUC presencialmente. O aluno que está no 2º ano da psicologia, ele não foi fisicamente. O aluno que está no 2º ano do pós não foi. Mas esses, acho que estão sofrendo, estão perdendo um momento importante da vida acadêmica, da vida universitária, mas recupera. Agora, as crianças é mais preocupante. Então, olha, eu quero agradecer muito a Ida Cardinale e ao Ronaldo Laranjeira, esse excelente papo que vai esclarecendo, vai permitindo que a gente abra novas perguntas, olhe de outro jeito a nossa pandemia também, né? E agradecer também a você que nos acompanhou nesse debate. Obrigado, semana que vem tem mais.